Olá, tudo bem? Sou Adriano Alves e estamos no ar com o programa Vossa Excelência. Nesse mês de agosto, em comemoração ao mês da advocacia. Nossos entrevistados de hoje é a doutora Viviane Matavelli, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na cidade de Indaiatuba. Ela é militante da advocacia há mais de 15 anos. Ela atua no direito de família e sucessões. Foi secretária-geral adjunta da OAB e secretária-geral no ano de 2016. Atualmente, presidente da Ordem dos Advogados em Indaiatuba. Doutora Viviane, seja bem-vinda. Muito obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui. Vamos falar de OAB. Estamos também aqui acompanhados do doutor Ângelo Júnior. Ele atualmente é professor coordenador do curso de Direito do CEUNSP, doutorando em Ciências Ambientais pela Unesp, mestre em Sustentabilidade de Gestão. O professor também é especialista em Direito Processual, em Direito Ambiental Urbanístico e em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, desde 2007. Foi professor em Direito da Faculdade Anhanguera, em Sorocaba, na Unip, na Uniararas, Centro Universitário Adventista, enfim, um currículo bem extenso e muito bacana para a gente discutir aqui hoje. Doutor Ângelo Júnior, muito obrigado pela presença. Olá, Adriano, muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-los aqui. Vamos conversar com a doutora Viviane. Antes de mais nada, doutora, seja bem-vinda aqui nos estúdios da ITV. E a doutora tomou posse agora em 2019 como presidente da OAB em Indaiatuba. Já vinha fazendo um trabalho aí notório na cidade. Como a doutora consegue conciliar a advocacia, principalmente no direito de família, e as atividades da OAB? A gente tem que se organizar bastante, porque a gente lida com prazo, clientes, e a OAB também tem as demandas quase que diárias, mas com a ajuda de toda a diretoria, do pessoal do escritório, da família, a gente consegue aí se virar nos 30 e fazer... Tem que ter um apoio de todo mundo, né? Tem que ter uma rede de apoio para conseguir fazer todas as coisas e da melhor maneira. E na OAB a equipe é grande? Quantas pessoas tem trabalhando hoje na OAB? Nós somos 5 diretores, eu, vice-presidente, uma secretária-geral, um secretário adjunto e uma tesoureira, que somos a diretoria executiva, que organiza todos os trabalhos da Ordem. E temos lá na OAB 8 colaboradores, que estão ali todos os dias, fazendo os trabalhos administrativos, de atendimento, o suporte para a diretoria e para as comissões. Nós temos 22 comissões trabalhando, né? 22 comissões. Cada comissão tem umas com 5 pessoas, outras com 10. Doutora, para quem está assistindo lá em casa, lá na sua casa, assistindo, essas comissões, fala um pouco mais para a gente como que funciona. São vários temas, mais de 20, né? Sim. São vários temas. Explique algumas para a gente. Nós temos a comissão, uma das mais importantes, que é a da assistência judiciária, que coordena os trabalhos de atendimento à população, que procura um advogado ou uma advogada sem custo. Então, as pessoas que não têm condições de pagar vão à OAB, né, nossa casa, diariamente, e a Comissão de Assistência Judiciária que faz esse trabalho de triagem, atendimento. Essa é uma das comissões. Essa é uma das comissões. Tem mais alguma comissão? Temos a Comissão de Ética e Disciplina, que é responsável pelos processos éticos, né, quando um colega ou uma colega faz algo, né, e um cliente quer representar, essa comissão que dá andamento nos processos éticos. Temos a Comissão de Prerrogativas, que é responsável por defender as prerrogativas dos advogados, quando alguém tem a prerrogativa violada durante o exercício da profissão, aciona essa comissão, que é muito importante. Meio que 24 horas eles têm que ficar ligados. Comissão da Mulher Advogada, Comissão da Jovem Advocacia. Sobre a Comissão da Mulher Advogada, como que a doutora enxerga essa comissão e como que a doutora enxerga a mulher na advocacia hoje em dia? Eu fico muito feliz que nós estamos ocupando cada vez mais espaços, seja na advocacia, seja na política, seja na sociedade em geral. A gente vem vencendo barreiras, mostrando que somos capazes
que é aquela coisa de tem 3 ou 4 jornadas, né? Eu acho que tem diminuído, porque a gente tem tido essa rede de apoio, maridos assumindo funções que antes eram só das mulheres. A nossa Comissão da Mulher Advogada, ela tem a preocupação com a mulher advogada de tornar o trabalho dela mais fácil, no que a gente puder, assegurando, né, aí, direitos. Tem a questão da mulher que, quando teve o bebê, ela tem um período de 30 dias que ela pode ter a suspensão dos prazos. A questão dos prazos, né? Muito bacana. Exato. A OAB esse ano implantou também a questão de isenção da anuidade para a mulher que teve o bebê, ou que teve até um aborto espontâneo. Então, neste ano, a advogada tem a isenção da anuidade. Muito bacana. Até tive um relato essa semana de uma colega que ela teve... Isso é um projeto novo da OAB estadual? Foi deste ano, estadual. Foi neste ano que foi implantado aqui no estado de São Paulo. Então, fica aí mais os parabéns para o Dr. Caio, presidente estadual. É um projeto muito bacana. Dr. Ricardo, doutora Raquel, que é a nossa tesoureira, que batalhou por isso. Eu tive um relato de uma colega essa semana que ela me mandou uma mensagem agradecendo porque ela teve um aborto, ficou 3 dias num pronto-socorro obstétrico, enquanto as mulheres que estavam com os bebês vivos eram atendidas preferencialmente, ela ficou 3 dias aguardando um atendimento. Então, ela falou que ela se sentiu a última da fila. E a OAB, ela falou, a minha entidade de classe me deu uma atenção. Ela fez o pedido de isenção, ela recebeu uma carta pessoal na casa dela, e ela me mandou uma mensagem muito emocionada, falando, atenção, me senti às vezes o que falta acolhida, porque já perdeu, enfim, né? E a nossa Comissão da Mulher Advogada tem um trabalho bacana, estão desenvolvendo um projeto para a mulher que sofre violência, seja advogada ou não. Violência doméstica? Violência doméstica. Estamos batalhando por um plantão na Delegacia da Mulher lá em Indaiatuba, onde as advogadas e os advogados voluntários possam atender essas mulheres que sofreram violência. Doutora, são quantos advogados em Indaiatuba hoje? Temos cerca de 1.300 inscritos, entre homens e mulheres. Creio que deve estar meio a meio. Meio a meio. Doutor Ângelo, tem mais alunos mulheres ou homens nos cursos de Direito? Normalmente a gente tem uma demanda maior de mulheres. Sim. A demanda maior é mulheres. Provavelmente tenha mais advogadas também que advogados ou não. Eu acho que está bem equilibrado. Eu acho que da última vez que passaram esses números, a gente estava ali em 48, 49, acho que deve ter passado até. Eu percebo nas entregas de carteira sempre um maior número de mulheres. Maior número de mulheres. Do que de homens. Precisa ter, sem sombra de dúvidas, precisa ter uma atenção especial para a mulher, e Indaiatuba está vindo de uma forma pioneira praticamente, né? Sim, esse projeto é pioneiro no estado de São Paulo, não, ou já alguns municípios já adotam? Não, graças a Deus nós temos outras subseções que trabalham com essa frente, inclusive Bauru, que é a cidade do nosso presidente, lançou semana passada o OAB por Elas, que é um trabalho grande e bacana da OAB com as delegacias, para criar essa rede aí de apoio às mulheres que sofreram violência doméstica. Violência doméstica, né? Doutora, quais são os projetos para o futuro da OAB? Em Indaiatuba, especialmente, o nosso foco tem sido de trazer capacitação para os colegas, então, eles terem ali à disposição na OAB fontes, né, de conhecimento, palestras, os assuntos da atualidade. Tivemos o mês passado o simpósio de direito previdenciário. Foi um sucesso, foi muito bom. Nós tivemos, acho que, a nossa capacidade lá é de 90, foi a capacidade total. Até o próximo ano a gente vai fazendo um local maior, porque teve lista de espera. Né? E foi sensacional, foi um dia inteiro dedicado aos estudos. Teremos em outubro o Congresso da Jovem Advocacia, um dia inteiro também, com vários... Nós vamos fazer painéis entre um juiz da cidade e um advogado. Que bacana. Com experiência. Então, para a gente ter ali as duas visões, os dois lados ali, né? É também o primeiro congresso da Jovem Advocacia. Temos, agora em agosto, acho que serão 3 ou 4 palestras, toda semana vamos ter uma palestra de temas variados, direito de família, direito sistêmico, direito penal. A nossa preocupação é
atingir todos os colegas. Doutora, a gente quer saber de um detalhe pessoal da sua vida. A gente estava conversando agora há pouco, não foi, doutor Ângelo? Fala um pouco dessa história do atletismo, de vôlei. Como que é isso aí? Explica pra gente isso. O vôlei é uma paixão que surgiu, inclusive quinta-feira, dia 1º de agosto. O time que eu iniciei completa 6 anos, que hoje tem o nome de Fênix. A gente iniciou os treinos para competir pela UAB nos campeonatos da CAASP. E no fim não fomos competir e eu continuei jogando. Jogo um pouquinho melhor hoje, consigo me virar. E é uma paixão, 2 vezes por semana tem os treinos. A gente recebeu a notícia aí que a doutora é um atleta na cidade aí no vôlei, não seja modesta, eu quero que conte a verdade pra gente. Não, eu sou uma apaixonada pelo esporte e que ele movimenta muita gente. O nosso time da UAB hoje está participando do campeonato, infelizmente eu não consegui estar com elas disputando, mas vou torcer. E é uma alegria. Vai de técnica de vez em quando, não? Eu fui de assistente técnica assistente na última. Técnica. Muito bom. E a gente movimenta lá também o time de futebol masculino. São 80 advogados, atletas envolvidos. Inclusive, passamos para a próxima fase do campeonato da OAB. Do campeonato estadual da OAB. Exatamente. E junto com o Itu, daqui da região, vamos para as oitavas de final. Muito bacana. Doutora, para finalizando aqui o nosso bate-papo, fazer algumas perguntas para a doutora aqui, para a gente conhecer melhor a sua personalidade. Eu começaria perguntando um esporte, mas a gente já sabe a resposta, né? Mas vamos seguir aí o protocolo. Um esporte, doutora? Vôlei. Um prato de comida? Alguns dirão que não é comida, mas uma salada. Na política, esquerda ou direita? Eu diria centro. Um livro? 100 anos de solidão. Uma personalidade? Uma pessoa? Alguém que faz falta pra gente, Chico Xavier. Um medo? Perder minha mãe, que tá ali assistindo. Um sonho? Eu acho que um mundo onde haja mais empatia, onde as pessoas consigam se colocar uma no lugar das outras. Eu acho que é isso que falta. A gente aponta o dedo, mas não se coloca naquela posição. Muito bem, vamos para um breve intervalo e já voltamos aqui fazendo um bate-papo com o Dr. Ângelo Júnior, coordenador do curso de Direito do CEUNSP Itu e Salto. Até logo. Olá, estamos de volta com o programa Vossa Excelência. Agora, no segundo bloco, faremos aqui um bate-papo com o Dr. Ângelo, que é coordenador do curso de Direito no CEUNSP. Dr. Ângelo, qual a sua visão para os cursos de Direito no Brasil? Bom, inicialmente a gente tem que entender que o Brasil, ele tem atualmente mais de 1000 cursos de Direito, né? Então, a gente sozinho, né? Nós sozinho, temos mais cursos do que praticamente todo o planeta, né? Então, isso daí deveria ser algo a ser repensado, essa quantidade. Tem mais cursos no Brasil praticamente do que no resto do mundo. No resto do mundo todo. Então, acho que é o momento que a gente deveria parar e realmente analisar se realmente essa abertura de cursos, né? E isso que eu estou falando aqui não é nem uma visão de proteção, né, de mercado, mas é realmente uma disparidade em relação à abertura de cursos, né, sem critério que a gente está tendo pelo Brasil, né? Então, acho que é o momento do Estado se organizar, se repensar como é que vai fazer a abertura de cursos, né? Se ter uma fiscalização melhor em cima dos cursos de Direito, né? Então, você precisa
ter um papel mais incisivo por parte do MEC, no tocante à fiscalização, né? Se a nota do curso realmente reduz, cai para 1, 2 ali, você precisa ter uma atuação maior do Estado, e o que infelizmente acaba não ocorrendo, dificilmente acontece, fechamento de cursos. E tem qualidade esses cursos? São 1000 cursos praticamente, mil faculdades de direito, seria Não, isso? a grande maioria deles ali, a gente vê pelos exames, né, de ordem que realmente são cursos que não preparam o bacharel para o mercado de trabalho mesmo. Tanto é que você vê pelas questões de aprovação, os índices realmente da OAB estão cada vez menores, né? Então não é... E ainda se discute, aí no Brasil, a abolição do exame de ordem, né? Então eu vejo isso um cenário um pouco assustador, porque se nós temos cursos de direito com uma qualidade tão baixa. Se você tirar o exame de ordem, então, que é aquele exame que pelo menos determina o mínimo que o advogado tem que ter, né, eu acredito que daí sim nós vamos ter um risco muito grande à sociedade. Doutora, se tirar o exame de ordem hoje, como que ficaria a advocacia no Brasil? Como que a doutora enxerga isso? Olha, eu tenho muito receio, porque com o exame faz-se uma filtragem e a gente já vê colegas despreparados no mercado, sem o exame não teria controle nenhum. Imagina um médico também sem ter qualquer controle, porque a ideia é abolir o exame e o conselho, né? Que seria a ordem. Não faz sentido. Você contrataria um advogado que não estivesse vinculado à ordem? Que hoje nem seria advogado, né? Não seria advogado, né? Eu estou totalmente contra, e não é também a questão de reserva de mercado, é uma questão de coerência. Precisa ter um controle segurança, mínimo, né? Exatamente. A gente esteve recentemente com o presidente Caio e houve, inclusive, uma discussão de que hoje no Brasil tem cerca de 1 milhão de advogados. Com a extinção do exame da ordem, entrariam aproximadamente mais 4 milhões de profissionais sem essa verificação, vamos dizer, de condição. Teria alguma alternativa, se isso viesse a acontecer, será que teria alguma alternativa para sanar essa dificuldade? Eu entendo se optarem pela extinção do exame de ordem, aí sim é que o Estado terá que ser mais incisivo no tocante à fiscalização dos cursos de direito, né? Então eu não sei se o Estado tem um mecanismos, né, aptos a fiscalizar os cursos de direito, papel esse que na verdade a OAB acaba fazendo que de forma indireta, né? Ficaria para o judiciário fiscalizar. Exatamente. Aí seria o judiciário fiscalizando aquela classe que vai discutir o direito. Exatamente. Né? É um cerceamento de direito aí, não seria? Sim. De acesso à justiça. Sim, exatamente. Então você imagina você ter o acréscimo de mais 4 milhões de advogados que você sabe que não estão ainda, né, inseridos no mercado de trabalho porque realmente há a existência de um exame que presume-se que ele tenha um mínimo de conhecimento para poder exercer aquela profissão, né? E a nossa profissão ela tem um impacto social muito grande, né? Porque se eu cometo um erro no processo, eu posso trazer prejuízos, por vezes, irreparáveis ao meu cliente. Então é necessário que esse exame ainda permaneça e é como a gente sempre bate, né? O exame de ordem não é reserva de mercado. É um exame que visa garantir proteção justamente à sociedade. É proteção a quem vai ser atendido. O indivíduo, exatamente. Então, aquela pessoa que precisa contratar um advogado, quando ela contrata um advogado ali que está inscrito nos quadros da OAB, ela tem uma garantia de que se algo der errado, ela pode procurar uma instituição séria para fiscalizar. Sim. E o advogado também tem quem o protege, não é isso? Sim. Porque sem a instituição profissional... praticamente vai ficar à mercê aí simplesmente do judiciário, seria isso, não é? Sim, a gente tem pelo menos o respaldo da OAB, né, doutora Viviane aqui, para corroborar isso daí. Nós temos então comissões, tem a comissão de prerrogativa, né, que sempre está atuando, né. E toda uma estrutura, são mais de 1.000 postos no estado de São Paulo, distribuídos de apoio, salas de apoio. Ao advogado. O advogado tem um computador, tem uma impressora, tem uma copiadora à sua disposição, internet. É um suporte mínimo, né? Exato. Mas que o advogado pode usar a qualquer momento na defesa do direito do cliente dele. Exatamente. E fora o papel da ordem em relação ao cidadão também, né? Que acho que com
a retirada do exame da ordem, a não exigência, enfraquece essa instituição que é tão forte, né, ao longo de toda a história, tudo que ela já fez. A advocacia é indispensável à administração da justiça. Então, seria um enfraquecimento da própria justiça. Sim. Seria isso, doutor? Sim. E quem tem interesse nisso, né? Sim, esse é o nosso grande problema, né? Até porque a OAB, por vezes, ela toma a frente de demandas que, na verdade, são benéficas à sociedade, entendeu? Então, você tem, por vezes, a nossa classe tomando a frente de questões de suma importância, justamente em proteção não só da nossa classe, mas em boa parte do tempo, em favor da sociedade. Doutor, a gente vinha conversando no último bloco que o CEUNSP hoje, onde o doutor coordena o curso de Direito, tem aproximadamente 1.300 alunos, né? Como que o doutor enxerga o início de carreira para o advogado que está começando agora? Qual que seria um conselho para o advogado que está começando agora? Eu sempre costumo falar em sala de aula aos meus alunos que, assim, se você não tem, né, na sua família alguém que já é advogado, que você possa se escorar e trabalhar junto, que evite abrir um escritório sozinho. Né? É muito mais vantajoso, às vezes se junta com dois colegas, né? Assim vocês trocam ideias, tem com quem se auxiliar. Então, é o primeiro conselho que eu dou, né? 2, 3 cabeças pensam melhor ali no... Exatamente. A questão acadêmica, o treinamento, seria uma boa alternativa? Na verdade, é assim, o que seria melhor para o advogado no começo de carreira? Investir em treinamentos ou investir no estágio? Então, logicamente, se ele já puder fazer o estágio junto da faculdade, é o melhor cenário, né? Então, porque ele vai estar aliando a parte prática à parte teórica da faculdade. Só que a gente sabe que muitas vezes o estudante ele não consegue, né? Então, às vezes precisa trabalhar, tem outras atividades. Exatamente. Então, assim, neste momento aí, se ele não tem com quem abrir um escritório, é interessante que ele possa trabalhar um tempo no escritório, né? Até ele pegar uma certa bagagem para daí sim, a hora que ele se sentir confiante e preparado, aí sim ele pensar em abrir o próprio escritório daí. Um estágio, então, sempre é bem recomendado. Sempre bem recomendado. No começo de carreira, cursos, o que seria mais recomendado? Uma especialização, um mestrado, aqueles cursos rápidos de extensão, as palestras, que nem a doutora Viviane faz bastante lá na cidade de Indaiatuba. Qual que seria a sua orientação para esses advogados começando aí na carreira? O advogado, quando ele vai iniciar a sua carreira, se ele tem esse entendimento que ele quer realmente advogar, de começo, eu entendo que são muito mais viáveis esses cursos de extensão, esses cursos mais rápidos, do que uma especialização, do que um mestrado, porque a especialização, por mais ampla que ela seja, né, ela acaba não preparando o profissional exatamente para o mercado de trabalho. É muito é o oposto daqueles cursos de extensão, onde você foca um ponto específico na prática, né, do cotidiano do advogado. Então, os cursos de especialização são cursos teóricos. São cursos mais teóricos. Os cursos práticos ali para auxiliar a advocacia seriam os cursos mais rápidos de extensão. Buscar a OAB, que a OAB sempre tem esses cursos de extensão, sempre acaba trazendo, né, esses cursos mais rápidos, porém eles são mais voltados ao mercado de trabalho. Muito bem. Qual a visão? O doutor falou sobre os cursos de direito, né, que existem muitos cursos, mais de 1.000, e falou alguma coisa em referência à capacitação desses novos advogados. Agora, para quem já está no mercado há muito tempo, há bastante tempo trabalhando e de alguma certa forma encontra uma certa dificuldade na carreira, o que o doutor enxerga para o futuro, tendo em vista que existem mais cursos no Brasil do que no mundo, né? Existe um excesso de profissionais no mercado? Não, a gente vê sempre, né, que sai as notícias falando justamente isso. Você tem um grande número de advogados, né, em face do número de habitantes. O que eu vejo na prática é assim, se você é um profissional bem habilitado, eu não conheço, né, colegas meus, por exemplo, que são muito bem habilitados à sua profissão, reclamarem de mercado.
né? Então você... Quem se prepara chega mais longe, Exatamente, seria isso? né? A gente acaba vendo realmente que às vezes um ou outro colega acaba desistindo, mas em questões muito mais de preparo para o serviço, né? Do que de mercado. Do que de mercado daí. Então, eu acredito que... E um foco num nicho, né? Sim, Fazer isso é direito muito civil, importante. não, vamos focar numa área que eu vou estudar mais, ser diferenciado. Então, Isso é importante. um conselho de ambos, né, para quem está começando agora, para quem já está há bastante tempo na advocacia, é se especializar numa área e continuar se preparando Ser o sempre. melhor nela. Sim. Tem muitos advogados desistem da profissão, doutora? Doutora Bastante. conseguiu... A gente vê muitos colegas estudando para concurso, ou às vezes até mudando para Muda de área, outras vai fazer outra áreas. coisa. Porque também eu acho que o que acontece muito é a pessoa vai fazer a faculdade, porque às vezes é o curso com um preço acessível, que tem o maior número de vagas. Depois não é vezes, aquilo, né? não tem aptidão, porque você tem que gostar. Ser advogado, ser advogada... Não é só terminar a faculdade Não. e passar no exame de ordem, né? É algo tem que estar no coração. Tem que vir de dentro, porque você está lidando, né, com a vida, com o direito e tem que ter amor, senão não... Doutor, o senhor está terminando agora o doutorado em gestão ambiental, é isso? Ciências ambientais. Em ciências ambientais. O que levou o doutor, tão jovem, se posso chamar assim, a chegar nesse nível técnico e justamente nessa área, a área de meio ambiente? Eu, ao terminar a faculdade, eu sempre tive interesse em dar aula, né? Então, eu tive alguns professores dentro da faculdade, eu me formei pela Faculdade de Direito de Sorocaba, então eu sempre tive um incentivo lá dentro em relação à parte acadêmica, né? Sempre quis dar aula? Sempre quis dar aula. Então, na verdade, quando eu terminei, eu já parti para as especializações. Sabia já o que queria? Já o que queria. E eu acabei partindo para o mestrado inicialmente e eu lembro que a minha orientadora, ela dava aula na faculdade aqui da região e ela me ligou um dia perguntando se eu tinha interesse em assumir a cadeira de internacional, que era a parte que eu estudava dentro da parte de ambiental. E eu demonstrei interesse nisso daí e ela perguntou onde eu estava, né? Eu falei, estou em Sorocaba, ela falou, então se prepara que eu passo te pegar em 1 hora, que a sua primeira aula é hoje. Foi no dia? Foi no dia, né? Então deu tempo só de eu colocar o terno e ir para lá, né? Mas foi a primeira aula que eu dei e eu senti que era aquilo que eu gostava de fazer. Já sabia que era aquilo? Já né? sabia. Muito bem, chegamos ao final desse programa, hoje fazendo um bate-papo aqui com a doutora Viviane, que é presidente da Ordem dos Advogados na cidade de Indaiatuba, e com o doutor Ângelo, que é coordenador do curso de Direito na cidade de Salto e Itu, no CEUNSP. Doutor, só para terminar no finalzinho, tem algumas perguntas rápidas para o senhor aqui. Um time de futebol? São Paulo. Um prato? Massa. Na política, esquerda ou direita? Esquerda. Um livro? A classe média no espelho. Uma personalidade? Paulo Freire. Um medo? Cenário político atual. Um sonho? Que o cenário político atual melhore. Doutora Viviane, muito obrigado pela sua presença e suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar da OAB. Eu acho que hoje é muito importante que as pessoas saibam dos trabalhos que nós fazemos e da importância dessa entidade. Então, eu te agradeço muito poder estar aqui e trazer um pouco mais para as pessoas de tudo o que a gente desenvolve em prol da advocacia, bem como da cidadania. Doutor Ângelo. Bom, eu agradeço o convite, né, a oportunidade de poder falar um pouco aqui do CEUNSP, né. Queria cumprimentar também a doutora Viviane, né, eu que atuei uma boa parte da minha carreira dentro da OAB também, de Sorocaba, né, então é sempre gratificante poder estar ao lado de pessoas que defendam a OAB como a gente defende ela, e é sempre um prazer poder estar falando sobre a advocacia. A ITV agradece a presença de ambos, de vocês dois. A casa de vocês sejam sempre bem-vindos aqui na ITV. Para você que nos acompanhou, muito obrigado e semana que vem continuamos com essa série de entrevistas em comemoração ao mês da advocacia. Até mais!